Palestrinos, Alviverde na Web de volta para deixar vocês atualizados das principais notícias do Verdão. Mas antes de começar, peço para que todos vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o like. E siga a gente no nosso segundo canal, Juliana Palestrina. Eu vou deixar o link na descrição. Corre lá! Abel Ferreira é procurado por clube espanhol e responde sondagem. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, o comandante português foi novamente procurado por um time do velho continente. De acordo com a publicação, o Valência da Espanha entrou em contato com o staff de Abel Ferreira para saber sobre a possibilidade de negociação. O treinador palmeirense, entretanto, reforçou o desejo de cumprir o contrato com o Verdão, ou seja, a princípio não houve avanços. O Valência está sem treinador desde a demissão do italiano Gattuso, demitido no dia 30 de janeiro. No Palmeiras, desde novembro de 2020, Abel Ferreira renovou seu contrato com o Verdão em março do ano passado. O vínculo atualmente tem validade até dezembro de 2024. Segundo informações do GE, o português recebe cerca de 6,7 milhões de euros por temporada. Alvo frequente de sondagens de clubes do exterior, Abel Ferreira também está na mira da CBF para assumir a seleção brasileira. De acordo com informações da jornalista Gabriela Moreira, o português segue na lista de candidatos ao cargo. Segundo a publicação, temperamento explosivo de Abel, alvo recente de críticas, não é empecilho para a CBF. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, destaca a gana de vencer do português. Leila Pereira justifica a ausência de reforços no Palmeiras e causa alvoroço na torcida. O Palmeiras venceu o clássico contra o Santos no último sábado por 3-1 no Morumbi. Apesar da boa atuação da equipe, um assunto que segue como forte debate entre os torcedores é a ausência de reforços na atual janela de transferências, que se encerra em 4 de abril. O assunto ganhou força após a primeira partida do Palmeiras na temporada, que terminou em 0-0 diante do São Bento. Na oportunidade, o treinador Abel Ferreira pediu por jogadores prontos, que não precisassem de tanta lapidação para a sequência da temporada. Com a declaração do treinador, a pressão sobre a presidente Leila Pereira para trazer jogadores aumentou. Em entrevista ao portal UOL, a mandatária palmeirense declarou que o clube planeja, de fato, anunciar novidades, mas o processo até o anúncio é um longo caminho. Abre aspas. Se eu quero, o atleta quer e outro clube não libera, como é que faz? Tem um processo de convencimento. Por isso, nem sempre é no time que gostaríamos. Tem novidades em andamento. Eu tenho um prazo determinado com o diretor de futebol. Fecha aspas, declarou. Presidente do Fortaleza confirma interesse em Breno Lopes e recusa do Palmeiras pelo atacante. O atacante Breno Lopes deve permanecer no Palmeiras. Nesta janela, ele foi procurado pelo Fortaleza, mas as negociações não prosseguiram, segundo o próprio presidente do clube cearense, Marcelo Paz. Abre aspas, as negociações não avançaram. É um jogador interessantíssimo, que caberia muito bem no Fortaleza, mas ele vai continuar no Palmeiras. Fecha aspas, afirmou Paz em entrevista à Jovem Pan. Paz justificou que, apesar de reserva no time de Abel Ferreira, o atacante é visto como importante para o plantel palmeirense e por isso o Verdão preza pela permanência do jogador. Breno está jogando, entrou na final da Supercopa. É um jogador útil lá e importante. O Palmeiras não tem um elenco muito grande, é enxuto. E ele costuma entrar nos jogos. Nessa temporada, Breno Lopes foi a campo pelo Palmeiras em todas as 6 partidas disputadas pelo time, tendo começado como titular em apenas 2 contra Ituano e Mirassol. Diante do último time, ele marcou seu primeiro gol no ano. Em 2022, ele participou de 43 jogos e balançou as redes 5 vezes.
Jornal Espanhol destaca jejum de Endrick no Palmeiras. Titular com Abel Ferreira nos primeiros jogos do ano, Endrick vem se dedicando bastante em campo, mas ainda não anotou seu primeiro gol em 2023. Apesar do momento ser encarado com naturalidade pelo clube, já que o atacante possui apenas 16 anos, o jejum já vem repercutindo na Espanha. Em publicação do jornal Sport, a fase do jogador foi descrita como azar, tendo em vista que o jovem, após assinar com o Real Madrid, vem lidando com a seca. O menino prodígio começou a temporada 2023 no Palmeiras com uma seca um tanto preocupante. Já são 6 jogos disputados entre Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil, sem marcar e sem ter dado uma única assistência. Individualmente, ele não encontra espaço no atual campeão do Brasileirão, nem contra pequenos rivais como Mirassol ou São Bento, ou adversários de primeiro escalão em clássicos contra São Paulo e Santos, relatou o veículo. Na sequência, o Diário apontou que Endrick se encontra prejudicado pelo esquema do Palmeiras. Isso porque Endrick vem esbarrando na forte marcação, ainda que esteja encarando os zagueiros com bastante vontade. Apesar da fase não ser brilhante, Palmeiras e Real Madrid não estão preocupados com a evolução do atleta, já que, mediante sua idade, as oscilações são normais. Palmeiras inscreve campeões da Copinha no Paulistão após lesão de Marcelo Lomba. Campeões da Copinha, os goleiros Aranha, de 17 anos, e Natan, de 19, foram inscritos pelo Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE. As inscrições ocorreram após a lesão de Marcelo Lomba, que deve ficar cerca de um mês no departamento médico em decorrência de uma fratura no dedo. Além do veterano arqueiro, Vinícius Silvestre ocupa a terceira vaga e ficou no banco de reservas nas últimas partidas. Goleiro titular no título da Copinha, Aranha irá integrar a lista A do Verdão para o Paulistão, uma vez que o clube havia deixado 2 vagas abertas entre os 30 nomes permitidos pela Federação Paulista de Futebol. Aranha foi um dos destaques da campanha do título e entrou na seleção do campeonato, realizado pelo Olheiros, um dos portais de maior credibilidade no mundo das categorias de base. Natan, que atuou somente em uma oportunidade na competição de base, entra na lista B, destinada aos atletas abaixo de 21 anos que são formados dentro do clube. Galera, essas foram as últimas informações do nosso Verdão. Se você é novo aqui no canal, inscreva e deixe seu like. Assim você incentiva demais o nosso trabalho. Amanhã estarei de volta com as últimas informações direto da Academia de Futebol do Palmeiras. Um abraço a todos, avante palestra!